do que eu até, mas ela lida bastante com essa parte de jornada do cliente, experiência do cliente, produtos digitais, parte de ágil, são coisas que ela sabe, domina muito, inclusive trabalha com clientes gigantescos endereçando essas temáticas, assim. Então, uma ótima oportunidade para a gente aprender aí com quem aplica no mercado isso no dia a dia e desenvolve diversas iniciativas. Então, aproveitem bastante essa aula, não deixem de interagir quando ela buscar interação e aproveitem bastante o conteúdo, gente. Margem, foca é todo seu. Obrigada, Levi. Então, pessoal, prazer, eu sou a Marjorie, né? O Levi acabou, né, contando aí um pouco, né, dando um spoiler da minha idade, né, falou que eu sou velha, né, mas tá tudo bem, eu te perdoo, tá, Levi? Não tem problema. Mas, assim, eu tô há 3 anos na Elo Group já, né, e desde quando eu comecei na Elo, eu já entrei nessa temática de experiência do cliente, produto digital, que é uma temática que tem muita sinergia com quem está começando um novo negócio, né? Então, hoje eu sou especialista de CX e produtos digitais na Elo Group. E como o Levi falou, né, eu também estou na graduação, eu faço design na FAO. E assim, eu sempre dou esse tipo de capacitação na Locamp e eu gosto muito da troca. Então, eu vou, principalmente em tempos pandêmicos, né, que eu não consigo ver a carinha de vocês, eu vou passando pela apresentação, mas vocês fiquem à vontade, caso vocês queiram abrir o microfone, tirar alguma dúvida, pedir para eu voltar, caso vocês não entendam, tá bom? Então, aqui é uma via de mão dupla, beleza? A gente vai falar um pouquinho hoje de 2 conceitos, que são dois métodos que a gente aplica muito no nosso dia a dia, quando a gente está transformando jornada, quando a gente está transformando o serviço, quando a gente está pensando em um novo produto, que é Jobs to be done e jornada do cliente. Eu vou passar no detalhe um pouquinho para cada um desses conceitos e também vou mostrar algumas aplicações práticas, tá? Antes de começar, né, aqui tem os meus contatos, depois se vocês quiserem, eu compartilho também meus dados de contato com o Levi, ele compartilha com vocês, e esse material também eu vou compartilhar com vocês depois, tá bom? Antes de começar a falar do conceito em si de Job to be done jornada do cliente, eu vou falar um pouquinho da Elo, só para contextualizá-los, né, por que a gente está aqui, quem somos nós, né, por que estamos falando disso, né? A Elo, ela é uma consultoria, talvez vocês já tenham ouvido falar dela, né? Porque ela ela tá no mercado há 14 anos, a gente nasceu em 2007, lá na UFRJ. E a gente nasceu como uma consultoria de gestão. Desde o começo, né, o nome Elo Group vem de elo entre a academia e o mercado, né? Então a gente sempre teve essa pegada metodológica muito forte. Então, desde a aplicação de metodologias já existentes, né, e de autores renomados, quanto ao desenvolvimento de metodologias próprias nossas. E aí, uma coisa que é interessante, que tem acontecido de movimentação na Elo de uns tempos para cá, mais especificamente nos últimos 3 anos, é que a gente tem começado a repensar o modelo de fazer consultoria. Então, a gente tem ido cada vez mais em direção a uma consultoria full service e mais parceira, né? Então, a gente não acredita naquele modelo de consultoria que é olha, toma aqui o que você tem que fazer, escrito, para o cliente depois engavetar lá e nunca mais, e não saber como fazer com aquela solução, né? Então, a gente sempre busca entrar no nosso cliente, pensando em empoderar esse cliente para que ele possa fazer a sua transformação, para que ele possa, de fato, colocar a mão na massa e potencializar o seu negócio, e para não ficar só naquela questão de, nossa, solução bonitinha. Então, a gente sempre se posiciona como uma consultoria para o mundo de hoje. E como que a gente faz isso, né? A gente tem o nosso lema, que é o Unlock Your Potential, que é o que sintetiza o nosso propósito. Que a gente acredita não em soluções de prateleira, a gente acredita no potencial dos nossos parceiros, das pessoas que trabalham com a gente, e a gente existe para destravar esse potencial.
né? Então, para catalisar essa transformação digital nas empresas. E aí a gente conta com um timaço, assim, a gente tem mais de 500 Elo Groupers hoje, que são desde engenheiros, designers, como é o meu caso, um pouquinho dos dois, cientistas de dados, a gente tem gente de ciência política, a gente tem advogado, todo mundo trabalhando com esse propósito de destravar potencial, né? A gente tem alguns escritórios, mas hoje, né, principalmente depois da Covid, a gente acabou ficando onipresente, né? Então tem gente trabalhando de tudo quanto é lugar. Sempre nessa pegada, né? De, cara, a gente acredita que todo mundo tem um potencial a ser destravado. Né? A gente é um great place to work e a gente está sempre movendo, né, não só os nossos clientes, os nossos parceiros, como também capacitando os potenciais talentos, né, que a gente acredita que tem esse potencial para ser destravado, né? Então, um exemplo é a nossa iniciativa do Bootcamp e também a nossa iniciativa de Alocamp, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês, né? Então, esse treinamento é parte de um grande esforço que a gente faz institucionalmente de prover as nossas metodologias, nossas expertises para quem está na graduação, para quem está empreendendo, né, dentro da universidade, dentro de um grupo de extensão, de uma empresa júnior, de uma liga, enfim. A gente sintetiza o nosso destravar o potencial nessa sigla, né, que é o TAM. Por quê? Porque a gente nasceu como uma consultoria de gestão, que seria o management, que é o M, né? Mas a gente, nesses últimos 3 anos, a gente tem buscado esforços para integrar tecnologia analytics junto com gestão. Então, não é só aquela solução de prateleira, né? E não é só a transformação digital por si só. A gente quer fazer com que as pessoas, com que os nossos clientes, com que os nossos parceiros, eles não busquem a transformação digital, mas sim a lente digital para qualquer transformação que eles queiram fazer. Né? Então, o digital a gente traz como uma premissa. Né? A gente transforma os negócios sempre olhando sob essa lente do digital. Tá? Se vocês quiserem saber mais, a gente tem o nosso site fresquinho, um site novo que saiu, elogroup.com.br. Vocês podem acessar e também o canal eu deixo aberto caso vocês tenham alguma dúvida sobre a Elo especificamente, tá? O Levi também tá aí para isso. Beleza, agora vamos falar do nosso tema, que é a grande pauta dessa aula, né? E para começar com o tema que a gente vai trabalhar hoje, eu queria propor uma reflexão inicial para vocês. Vocês já ouviram essa frase do Henry Ford? Se eu tivesse perguntado para os meus clientes o que eles queriam, eles teriam me dito um cavalo mais rápido. Quem aí já ouviu? Já ouviram? Nunca ouvi. Nunca ouviram? Essa frase, né, eu gosto de incluir essa frase num ranking que eu mesma criei, que é o top 1 da categoria frases de efeito que o Henry Ford nunca disse. Porque todo mundo fala que o Henry Ford falou isso, mas ele nunca falou isso. Alguém falou que o Henry Ford falou, mas ele em si nunca falou. E ainda bem que ele não falou, né? O que essa frase quer dizer, né? Considerando que o Henry Ford tivesse dito isso, né? O que ele está me dizendo? Ele está falando que não adianta eu perguntar para o meu cliente o que ele quer. Porque o meu cliente, ele não vai pensar fora da caixa, né? Então, se eu fosse só ouvir o que o meu cliente está falando, eu nunca ia ter inventado o carro. O meu cliente ia ter falado que queria um cavalo mais rápido, eu ia tentar acelerar o cavalo e, enfim, a inovação, o produto, a revolução automobilística nunca teria acontecido. Cara, por que eu não gosto dessa frase? Por que eu fico muito feliz que o Henry Ford nunca falou isso? Porque se o nosso cliente fosse um jockey que precisasse de um cavalo mais rápido para ganhar a corrida, aí eu vou lá e dou um carro para ele, o que ele vai fazer com o carro? O objetivo dele não é se deslocar, no caso desse cliente que é um jockey. O objetivo dele é ganhar a corrida. Né? Claro, pô, beleza. Um carro revolucionou a indústria
automobilística, revolucionou a forma como as pessoas se deslocam, mas se eu estou pensando em disruptar um setor, disruptar uma indústria, alguma coisa assim, eu preciso entender, conhecer o meu cliente, né? E aí, essa frase, ela acaba sendo muito errônea, porque o cliente que me fala que quer um cavalo mais rápido, ele não é que ele precisa do cavalo mais rápido, ele precisa de uma velocidade maior para alguma coisa que eu não sei o que que é. Pode ser um deslocamento, pode ser uma corrida, sei lá, pode ser, enfim, às vezes ele gosta do cavalo, enfim, ele quer vivenciar a experiência em cima do cavalo. Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa reflexão inicial aqui para vocês? Que antes da gente pensar na solução em um novo negócio, em um produto, em um serviço, a gente precisa entender qual a verdadeira necessidade dos nossos clientes e a experiência que eles vivenciam para resolver essa necessidade atualmente. Todo mundo tem N necessidades, N vivências, N produtos e N serviços que utilizam hoje. E muitas dessas necessidades das pessoas não são endereçadas por nenhum produto ou serviço, mas elas precisam resolver de alguma maneira. Eu preciso entender como elas resolvem, né? E é isso quando eu falo experiência. Às vezes a experiência não necessariamente está diretamente relacionada a um produto ou um serviço, mas ela está lá. Vou dar um exemplo bem idiota, assim, por exemplo. A gente tem o carro. A gente tem o carro. O carro, ele é uma solução de deslocamento, beleza? Antes de ter o carro, tinha o cavalo. Antes de ter o cavalo, tinha o deslocamento a pé, né? A necessidade de se deslocar, ela sempre existiu. O fato de eu me deslocar a pé é algo que não está diretamente relacionado a um produto ou um serviço, não está diretamente relacionado a um cavalo, a um carro, a um Uber, a um táxi. Mas eu me desloco a pé porque eu preciso me deslocar, entendeu? E as pessoas desenvolveram produtos, soluções e serviços para essa necessidade pré-existente que as pessoas já têm, independente do produto ou serviço que elas estão usufruindo. E isso acontece com N coisas, com N serviços, com N soluções. E a maior parte das startups acaba falhando porque eu acabo propondo uma solução que não está diretamente relacionada a uma necessidade desse cliente. E é muito, muito comum isso acontecer. Você ter aquela ideia genial que você fala assim, nossa, essa ideia é incrível. E aí, quando você vai lá e coloca ela para rodar, você vê que você não tem público, você não tem demanda, porque a sua ideia, ela, por mais incrível que ela seja, ela não está dialogando com nenhuma necessidade do seu usuário final, tá? E aí, como que a gente foge dessas armadilhas, né? Como que a gente garante que o nosso produto, que o nosso serviço, que a nossa solução, que a nossa startup, que o nosso negócio vai, de fato, endereçar uma necessidade desse meu cliente? Que ela vai, de fato, fazer sentido para a pessoa que vai comprar o meu serviço, né? A gente tem dois métodos de design que a gente utiliza, nós, Hello Group, a gente utiliza isso todo dia, em tudo quanto é tipo de projeto, que são os Jobs to be Done e a jornada do cliente. O que é o Job to be Done? Ele é um framework que a gente utiliza para descobrir a necessidade que o cliente precisa atender. E a jornada do cliente é um framework que a gente utiliza para entender no detalhe qual é a experiência que esse cliente vivencia. Eu vou falar especificamente de cada um deles, tá? Dar uma pincelada no conceito, no ferramental. E aí, fiquem à vontade caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, tá? Vocês podem. Isso aqui é um espaço aberto para vocês abrirem o microfone e falarem, tá? Eu queria, antes de avançar, eu queria perguntar: alguém aqui já ouviu esses conceitos em algum lugar? Já... Eu já ouvi, só que o Job to be Done eu esqueci como é que é. A jornada do cliente já conheço e sei mais ou menos como é que funciona. O Job Legal, to be legal. Done eu esqueci.
Legal. Esses são conceitos bem assim, pop, assim. As pessoas sempre falam, né? Que são cool. Beleza. Vamos começar primeiro para o job to be done. O que são os jobs to be done? Né? Nosso colega aqui disse que já ouviu, mas que tinha esquecido. Alguém se arrisca a dar um chute aí? Um pitaco? Um de cada vez? Não precisa brigar, gente. Tudo bem. Não? Ninguém quer nem chutar, assim? Pô, job to be done. Bom, eu vou chutar Boa, aqui. boa. Acho que o job to be done é tipo, você tem uma situação e você começa a pensar o que que eu posso fazer para é, pensar em cenários para realizar tal trabalho. Eu tenho um objetivo a fazer, o que que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? Uhum, uhum. A Maria traduziu aqui, trabalhos a serem feitos. É isso. Ó, gente, ó, as perguntas óbvias são as mais traiçoeiras, assim. Assim, exatamente, o job to be done, ele é o trabalho que o meu cliente precisa solucionar. É a necessidade do meu cliente, né? Ele é um framework que as empresas elas usam para entender quais as motivações dos clientes em fazer alguma coisa, né? Então, o que você... Quem foi que falou? Foi o Arthur? Arthur? Foi, Não. foi. Oi, Arthur. Então, o que você respondeu, você bateu na trave, assim, né? O job to be... Você trouxe assim, eu entender o que o cliente precisa fazer para atender um objetivo. Na verdade, o job to be done, ele é o objetivo em si, né? Então, assim, o que eu quero realizar? O que eu quero alcançar? O que eu preciso fazer é, é o job to be done. E aí eu tenho uma série de serviços, produtos, soluções, comportamentos que vão em direção a esse job que o cliente quer resolver, tá? A teoria do job to be done, ela surgiu com Clayton Christensen, que é o pai do job to be done, né? Então, se vocês quiserem conhecer o conceito, né, a origem do termo, podem pesquisar por esse nome, Clayton Christensen, né, que ele que cunhou essa nomenclatura, tá? Mas job to be done é um conceito bem difundido, então tem vários conteúdos que aprofundam essa temática. Depois eu vou passar uns referenciais para vocês, mas é bem legal. É um conceito bem legal e bem aplicável, né? O que o job to be done fala na sua essência? Os clientes, eles não compram o produto ou um serviço pelo produto ou pelo serviço em si. Eles compram, eles investem, eles gastam dinheiro porque eles têm uma necessidade e eles precisam endereçar essa necessidade. É por isso que eles compram um produto. Esse é o fera. É para isso que eles compram um produto, que eles adquirem um serviço, para resolver um problema, para solucionar uma necessidade que eles têm. Job to be done nada mais do que a tarefa que o cliente precisa realizar, o problema que ele precisa resolver. Por exemplo, eu sou um ser humano e eu preciso dormir. Eu compro uma cama porque eu preciso dormir. Existem outros lugares onde eu possa dormir? Tem. Pô, eu posso dormir no chão, eu posso dormir no sofá, eu posso dormir, sei lá, na rede. Mas a melhor solução que eu tenho hoje para dormir, mais confortável, é a cama. Então eu compro uma cama. É isso. Mas o meu job to be done é dormir. Se alguém chegar com uma solução de, nossa, com esse produto aqui você nunca mais vai precisar dormir. Pô, talvez eu nunca mais compre uma cama. Não sei se isso seria saudável, né? Muito provavelmente não seria saudável, mas é mais ou menos essa a ideia, tá?
E aí, beleza. Ok, job to be done. Existem infinitos jobs to be done, existem infinitas necessidades que esse cliente, que o meu cliente, que um ser humano, que uma pessoa, que um potencial consumidor precisa endereçar. Mas como que eu identifico quais são essas oportunidades, né? A gente olha para o mundo, a gente vê um mar de novos negócios, um mar de necessidades que não estão sendo atendidas e que não estão sendo nem percebidas. E a gente precisa saber como desbravar esse mar, como explorar esse mar. E uma forma bastante eficaz de desbravar, identificar essas necessidades, esses jobs to be done, é a aplicação de técnicas de imersão. O que são técnicas de imersão? Né? São métodos de design thinking que a gente utiliza para identificar quais são as necessidades, os problemas, as motivações do meu cliente, do meu público-alvo. Muitas delas vocês já devem ter aplicado em algum momento da vida de vocês, em algum, sei lá, em algum projeto, em alguma até mesmo em uma entrevista de emprego, assim. Quando eu preciso fazer uma entrevista de emprego, eu vou lá, entro na internet, vejo, pesquiso sobre a empresa, porque na verdade eu estou querendo entender o que o meu entrevistador quer ouvir. Nada mais é do que uma interpretação do meu potencial cliente aqui, que eu estou vendendo, no caso, eu mesmo, né? Que eu quero que a empresa me contrate. Né? Assim, existem muitas técnicas de imersão. Eu trouxe aqui 4, que são as que eu mais utilizo, as que a gente mais utiliza no dia a dia de projeto, e principalmente em projetos de design de serviço, design de experiência, né? E que elas são super aplicáveis, assim, para N contextos em que eu preciso identificar o meu público-alvo. Pode ser algo tão trivial quanto uma entrevista de emprego, pode ser a identificação de um potencial nicho de mercado, de um potencial segmento de cliente, tá? A primeira dessas técnicas é a Desk Research. A Desk Research, ela é o que a gente chama de pesquisa exploratória, né? Ela é uma técnica de imersão que usa bases de dados que já estão disponíveis ao público, que já estão abertas, né? Então, eu posso fazer isso entrando em um fórum de discussão. Então, por exemplo, eu estou querendo entender como que o cliente... Eu quero propor uma solução de telecomunicações. Beleza. Eu quero entender quais são os jobs to be done, quais são as necessidades dos clientes que hoje usufruem de soluções de telecom. Aí eu vou lá, entro no Reclame Aqui e vejo as pessoas xingando a Vivo, ou a Claro, ou a TIM, ou a Oi, né? Porque tem muita reclamação de telecom no Reclame Aqui. E aí, nessas reclamações, a gente começa a perceber quais são as pedras no sapato desses meus clientes, né? Então, ai, nossa, eu preciso trabalhar e o Vivo Fibra não tá funcionando. Beleza, tem um job to be done aí de home office que eu posso explorar um pouquinho mais. Nossa, eu paguei por uma velocidade Y e eles estão me dando 10 vezes menos do que eu paguei. Pô, tem uma necessidade aí de rapidez na internet. Por quê? Por que será que precisa dessa velocidade, né? E aí eu posso fazer essa pesquisa exploratória, cara, dando um Google, buscando em fóruns de discussão. Se eu estou pensando em um serviço que já exista, então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto para Vivo, por exemplo, eu posso entrar nos registros de atendimento da Vivo e ver o que a galera tá ligando lá reclamando. Eu posso analisar bancos abertos, né? Então, eu posso, por exemplo, investigar o site da Anatel. Eu posso fazer um levantamento de tendência, então eu posso ver o que as diferentes empresas de telecom estão fazendo de inovação no mundo, né? Então, nossa, a gente vê lá que, sei lá, a AT&T lá nos Estados Unidos está desenvolvendo uma solução de chatbot incrível para garantir que
o cliente ele sempre receba a velocidade de internet que ele contratou, por exemplo. Pô, se existe essa solução, existe uma necessidade de mercado, existe um job to be done, né? Então, quando eu uso o Desk Research, eu posso seguir por várias linhas de investigação usando o meu computador, né? É uma técnica poderosa. E quanto mais eu investigo, né, mais potente fica o meu aprendizado com isso, tá? Uma segunda técnica de imersão é o cliente oculto, que é eu fingir que eu sou o cliente, fingir que eu sou o usuário. Por exemplo, eu tô pensando em uma solução de e-commerce, né? Então eu quero desenvolver um produto que seja um marketplace de moda, por exemplo. Beleza, vamos lá. Eu vou comprar uma blusinha na C&A, eu vou lá comprar uma blusinha na Renner, vou comprar uma blusinha na Marisa, uma blusinha na Dafit, e vou e vou simular essa experiência, né? Me posicionar enquanto um usuário de um marketplace de moda para ver qual qual é o passo a passo, né? Quais são os dados que eu preciso imputar no sistema, quais são os atributos que eu busco quando eu vou buscar um serviço. Então, o que eu coloco lá na caixa de busca para encontrar o que eu quero? Quais são as opções de filtro que tem para eu selecionar o produto que eu queira comprar? Quais são os gatilhos que o próprio e-commerce me oferecem, né, para eu comprar alguma coisa, para eu ser gatilhado, para eu ser motivado a comprar e gastar dinheiro com eles, né? Então, eu vivenciar essa jornada como se eu fosse um cliente mesmo, tá? E isso pode ser num e-commerce, pode ser, cara, numa lojinha eu sair e comprar alguma coisa offline mesmo, né? Então, existem várias experiências aí que eu posso simular enquanto um cliente oculto. Uma outra técnica de imersão legal também, que também funciona bem para coletar job to be done, é o shadowing. Ou, né, para os íntimos, carrapato. A gente chama essa técnica de carrapato também, que é você grudar num cliente, tipo um carrapato, e observar o que ele faz, né, durante uma situação real, né? Então, vamos supor que, eu quero abrir uma padaria. Beleza. Aí eu vou em uma padaria qualquer, de uma esquina, uma padaria famosa, que a galera vai sempre, por exemplo. Fico lá sentado e fico vendo o que a galera tá fazendo. Então, qual é o tipo de cliente que entra, o que ele pede, o que ele faz antes de pedir um produto, onde que ele fica, o que ele leva em consideração quando ele vai decidir o que ele vai comprar, como que ele paga, como que ele interage com quem está vendendo o pãozinho, né? Então, assim, eu observar o cliente também me traz muitos insights sobre isso, né? E o shadowing, ele é uma técnica de observação não participante. Existem técnicas de observação participantes, que é tô lá observando o meu cliente, eu tô interagindo com ele para ver o que ele perguntando para ele, tirando dúvida, enfim. O shadowing, ele é assim, de uma maneira meio que apaisana, assim. O meu cliente, ele não sabe que ele está sendo observado, né? Então, eu tenho sempre que minimizar esse efeito observador, né? Eu não posso deixar o meu cliente ser influenciado pela observação, né? Então, quando a gente sabe que a gente está sendo observado, a gente age diferente. Então, o shadowing é importante que eu esteja, claro, sempre pensando em questões éticas, né? Eu não vou registrar uma pessoa, registrar a identidade de uma pessoa, eu não vou invadir a privacidade dela, mas
eu posso observar uma situação, um cenário, e tirar uma série de conclusões a partir dessa observação. Beleza? Marjorie, tem uma dúvida. Oi. Quando meu cliente é uma empresa, como eu faço essa observação? Seria tipo ficar na empresa e ver o que que ela faz e tudo, ou não se aplica, seria mais o Desk Research usado para isso? Então, você diz um negócio B2B, né? Isso. Olha, o negócio B2B, ele também, por mais que seja de uma empresa para outra, ele também é formado por pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de vamos supor que eu venda um software de gestão de pessoas para uma empresa, né? Então, é aquele software para eu garantir todos os cadastros do meu colaborador, fazer gestão de folha de pagamento, enfim. Esse software, ele tem o comprador, o cliente, que muito provavelmente vai ser um diretor de RH, né, uma gerente de RH, enfim. E ele tem o usuário, que são os analistas de RH. São dois perfis de cliente que eu preciso analisar. O usuário não vai ser quem vai comprar o meu produto, mas vai ser quem vai usar. Se eu desenvolver um produto que não seja intuitivo, que não tenha uma interface user-friendly com esse usuário, isso vai impactar no engajamento do usuário no produto e, consequentemente, não vai gerar o resultado que o meu cliente que comprou o produto está esperando, e isso vai impactar também negativamente na compra, mesmo que o meu objeto de observação seja diferente, né? Então, assim, nesse caso, o shadowing, se eu tivesse usando o shadowing para esse contexto, eu usaria primordialmente para observar o usuário do produto. E aí, com o cliente em si, ele não estaria usando o serviço que eu estou prestando, mas eu poderia aplicar uma outra técnica, por exemplo, uma técnica de desk research, né, para ver como que as soluções de gestão de pessoas B2B vendem o produto para o cliente final. Ou então uma técnica que é a próxima que eu vou falar aqui, que é uma técnica de entrevista, que é eu chamar de fato o meu cliente, que não necessariamente é o meu usuário nesse caso, e conversar com ele, né? Eu vou falar da entrevista um pouquinho melhor agora, mas assim, respondi sua pergunta? Opa, respondeu sim, obrigado. Então, assim, mas só para eu confirmar, para realmente ver se eu entendi. Então, tipo, o shadowing num modelo de negócio B2B seria mais para observar o meu usuário, né? E aí o Desk Research seria aí uma coisa aí sim, para o meu cliente, uma empresa, né? Ou então a entrevista que é justamente conversar ali com alguém da empresa, mas o shadowing seria mais para o usuário. Sim. O shadowing eu uso para observar comportamentos, né? Então é algo que é mais numa visão assim do indivíduo mesmo, sabe? Uhum. Quando eu estou falando de modelo de negócio B2B, eu preciso. Existe uma abstração aí que é a empresa. E aí a empresa em si eu preciso usar de outras técnicas que não estão dialogando diretamente com o indivíduo. Tá? Perfeito. Mas é isso aí. Aí, uma outra técnica que, assim, particularmente é a minha técnica favorita, que é o que eu mais uso na minha vida, é a entrevista com o cliente. Com o cliente, com o usuário, enfim. Né? Existem dois tipos de entrevista. São as entrevistas contextuais e as entrevistas em profundidade, tá? Qual a diferença entre elas? As entrevistas contextuais são as entrevistas que eu conduzo com o cliente no momento em que a experiência acontece. Então, pegando lá o exemplo da padaria. O cara foi lá, acabou de comprar o pãozinho, aí eu puxo ele aqui para o canto e falo assim, olha, eu tô desenvolvendo um produto novo, tô desenvolvendo um serviço novo, tô fazendo um projeto com a padaria, tananã, tananã. E para entender um pouquinho melhor sobre a experiência desse serviço, que a padaria está oferecendo, eu estou conversando com alguns clientes. Você teria 10, 15 minutinhos
para conversar comigo e tirar algumas dúvidas? Beleza. Essas são entrevistas mais rápidas. Mas por que elas são interessantes? Porque a experiência acabou de acontecer. Então tá muito fresquinho na cabeça da pessoa, né, do cliente. Então é muito bom eu explorar com esse cliente o que ele sentiu na hora, né? Então, cara, às vezes, né, na hora que eu pego a pessoa para entrevistar, ela vai pegar e falar assim: olha, uma coisa que eu não gostei foi quando eu peguei no papel do pãozinho, eu vi que o pãozinho não estava quente. Eu já fiquei meio baqueado, assim. Se eu perguntar para essa pessoa sobre a experiência um dia depois disso ter acontecido, ela não vai lembrar nesse nível de detalhe. Por isso que a entrevista contextual é rica nesse sentido. Por outro lado, outra categoria de entrevista, que são as entrevistas em profundidade, é uma categoria de entrevista que eu consigo explorar as motivações, assim, as necessidades, as dores desse cliente, assim, de uma maneira muito, muito, muito profunda, né? Eu combino o jogo com o meu cliente, então eu recruto clientes para fazer esse tipo de entrevista. Em geral, quando eu vou aplicar entrevista em profundidade, eu aplico por volta de 1 hora. Eu gosto desse tempo, que eu consigo explorar bastante o meu usuário, né, o meu cliente que eu estou estudando. E aí, nesse tipo de entrevista, cara, pergunto tudo para ele. Qual foi a última vez que você comprou um pãozinho? Ah, beleza. Quais padarias você costuma frequentar? Ah, tal, tal, tal. Por que você prefere essa padaria e não aquela? Ah, por causa disso, disso, disso. Ah, mas por que você nunca usa cartão de crédito quando você vai comprar um pãozinho? Ah, porque é muito barato, não sei o quê. Beleza. E aí, nessas entrevistas em profundidade, o segredo é eu perguntar por quê para tudo. Porque aí eu vou chegando na causa raiz e nas reais motivações e job should be done do meu cliente, tá? Ah, e quantos clientes eu devo entrevistar, né? Essa é uma pergunta que sempre falam, sempre surge quando a gente fala de entrevista. Entrevista é um método descritivo. Ele não é um método estatístico. Então, eu não preciso fazer uma validação estatística, um levantamento de amostra para entrevista. Não tem uma quantidade certa de clientes para entrevistar. Mas, quando eu estou falando de entrevista em profundidade, eu começo a observar que a partir do número 6, é um número mágico, assim, a partir de 6 pessoas que eu estou entrevistando, os comportamentos que eu coleto dessas entrevistas, eles acabam sendo repetidos, né? Então, chega um determinado momento que não compensa mais o esforço de eu fazer uma entrevista. Porque tudo que a galera me trouxer de informação nova vai ser mínimo comparado ao esforço que eu tive para entrevistar. Então, quando a gente está fazendo entrevista em profundidade, de mais ou menos 1 hora, a gente sempre trabalha com um número ideal de 8 entrevistas, porque a partir de 6 a gente começa a saturar, né? Então, a gente nunca entrevista menos que 6 pessoas. Quando a gente está falando de entrevista contextual, que são entrevistas mais rápidas, porque se eu pegar um cliente que está saindo da padaria com o pãozinho dele e ficar 1 hora falando com ele, ele vai ficar muito bravo comigo, né? Então, eu fico no máximo 15 minutos com o cliente quando eu estou fazendo entrevista contextual. Aí sim a gente joga para cima esse número, né? Então, em geral, fica lá por volta de 20 entrevistas, né? Então, eu trabalho com esse intervalo de 15 a 30. E aí, quando eu percebo que a minha amostra está saturando, que os comportamentos que eu estou coletando estão sendo repetitivos, aí eu encerro a minha investigação, tá? E aí, por isso que eu falo, a gente tem que ficar atento à saturação da amostra. Então, quando as entrevistas elas deixam de gerar aprendizados novos com recorrência, então, ou seja, quando os comportamentos, hábitos e opiniões coletados começam a convergir e se repetir, o esforço de fazer uma nova entrevista não se justifica pelo potencial de aprendizagem. Então, a gente considera que a amostra está saturada, tá? Então, é sempre importante eu usar o método e ficar e monitorar para ver se o método ele tá me gerando insights novos ou se está sendo algo que não está mais me trazendo retorno. Então, é isso. E aí eu interrompo a minha imersão. Beleza? Tudo bem? Como eu falei, tem muitas. Ai, fez um barulhinho aqui de chat. Tem uma pergunta do Rafael aqui no chat. Eu não entendi sua pergunta, Rafael. Ah, tá bom, entendi.
Você diz assim, entrevista em profundidade, eu recrutar cliente e aí o cliente não querer ser entrevistado. É isso? É isso? Rafael, me ajude, Rafael. Rafael. Oi, Marjorie. Desculpa, minha internet está meio instável, por isso que eu não falei direto. Eu não entendi a parte que você falou. Deu uma cortada. Ah, tá bom. Ó, eu vou repetir sua pergunta para ver se eu entendi a pergunta, tá? Você falou assim, essas entrevistas não tem poucos clientes que concordam, então pensando num cenário de entrevista em profundidade, que eu vou recrutar o cliente para eu entrevistar. Isso. Entendi. Assim, o cliente ele gosta de ser ouvido, tá? Em geral, não é difícil eu conseguir clientes que participem que topem conversar com você. Porque, cara, o cliente, ele sabe que ele quer ser ouvido. Às vezes, se eu estou investigando um serviço que já existe, né? Ele tem um certo comprometimento, um certo vínculo com esse serviço, né? Mas uma coisa que é muito comum de fazer também, que a gente faz em vários projetos, é oferecer um incentivo. Então, por exemplo, eu vou abrir uma rodada aqui de pesquisa e eu vou recrutar cliente, todo cliente que topar falar comigo, eu vou dar, sei lá, R$10. Ou eu vou dar um voucher. Ou eu vou dar R$50 em cupom não sei aonde. Né? Então, esse tipo de incentivo funciona bem também. Se eu abro um recrutamento e eu percebo que eu não tenho engajamento do meu cliente, eu posso usar esse tipo de incentivo sem problema. Em geral, não é nada exatamente. Elas querem falar e serem ouvidas. É incrível. Eu já virei terapeuta de vários clientes já, assim, né? Tipo, o cliente já me xingou, falou assim, vocês são horríveis, não sei o quê, eu não tinha nada a ver com isso, mas foi, né? E é sempre bom falar com o cliente, porque as empresas acabam negligenciando muita coisa. As startups, os empreendedores que não falam com o cliente, eles estão sempre perdendo coisas, aprendizados muito relevantes, tá? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Obrigado. Imagina. Show. Como eu falei, tem muitas técnicas de imersão, de experimentação. Esses dois sites, eles são sites com um ferramental bem denso de técnicas de pesquisa, de imersão, de validação de hipótese, tá? Então, se vocês quiserem dar uma vasculhada, encontrar novos métodos, novas técnicas, vocês podem acessar essas bibliotecas, que elas são bem ricas e bem interessantes, tá? Para cada desafio, para cada contexto, para cada serviço, para cada indústria, eu tenho técnicas que vão ser melhores ou piores, né? Que vão trazer mais ou menos retorno. Então é bom eu sempre estar alimentando a minha caixinha de ferramentas para saber qual a melhor técnica para aplicar, tá bom? Essas 4 que eu mostrei aqui são as mais coringas, né? Mas tem outras que podem ser mais ou menos interessantes a depender da necessidade de vocês, tá bom? Beleza. Agora vamos falar de Job to be done. Falei de técnica de imersão. Agora eu vou falar como que eu uso essa técnica e como que eu transformo os meus aprendizados coletados a partir da aplicação dessas técnicas em job to be done. Como que eu posso identificar os jobs to be done do meu cliente, tá? Em geral, a melhor técnica, a técnica que tem mais profundidade, por mais clichê e redundante que isso possa parecer, a melhor técnica para eu coletar o job to be done é a entrevista em profundidade. Por quê? Porque com essa entrevista eu consigo explorar os porquês do meu cliente ter adquirido um determinado produto, um serviço, né? Então, quando eu tô falando de uma experiência, de uma necessidade, de um produto, de um serviço, essa experiência ela acaba passando por esses 5 blocos, que é o momento em que surge a necessidade. Então, é quando o cliente começa a considerar fazer aquela ação, considerar comprar aquele produto, considerar adquirir aquele serviço. E aí ele começa assim, né? Eu não estou procurando ativamente, mas eu estou procurando passivamente. Se eu passar na frente de, por exemplo, eu decido que eu quero me mudar, eu começo a considerar me mudar, por exemplo, e eu não estou pesquisando no 5º andar, apartamento, nem nada disso. Mas se eu andar na rua e eu ver lá que tem
um stand de um imóvel que está construindo, eu vou lá e entro, porque eu vou aproveitar a oportunidade, porque essa necessidade existe. A partir do momento que eu começo a buscar ativamente minha solução, meu produto, meu serviço, eu vou começar a investigar. E aí eu vou, sei lá, abrir o quinto andar, abrir a Loft, abrir o Google para identificar potenciais apartamentos, casas para eu comprar, né? Ah, pô, beleza. A partir do momento que eu identifico aquele universo de produtos que fazem sentido para mim, eu começo a ponderar. Eu começo a pensar se faz sentido ou não aquilo que eu tô querendo comprar, e aí eu tomo uma decisão, e aí eu vou lá e compro o produto, adquiro o serviço. Depois que eu passo por todo essa vivência, né, todo esse processo de aquisição do produto do serviço, eu consumo esse produto e serviço, e aí eu tenho um parecer, né, de foi bom, não foi, vou indicar para alguém, não vou, né. Isso daqui é mais ou menos o passo a passo que eu performo quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou realizar alguma tarefa. Isso pode ser uma tarefa, um produto complexo, como um imóvel, mas pode ser algo muito simples, quanto, sei lá, tomar água, por exemplo. Eu tô aqui, aí, cara, eu começo a sentir sede, assim, mas, tipo, é algo que, tipo, não é algo que tá latente aqui pra mim, né? Se vier alguém e me trouxer um copo de água, eu vou achar ótimo e vou tomar água. Mas chega uma hora que a sede bate. E aí eu começo a pensar em onde que eu preciso tomar água. E aí eu começo a ponderar, onde que eu vou tomar água? Vou pegar na geladeira ou eu vou pegar no filtro? Beleza, eu vou pegar no filtro porque tá frio e aí eu não vou tomar água gelada. Beleza, decidi. Aí eu vou lá, levanto, pego água no filtro, tomo a água e, ok, eu tenho a minha conclusão aqui. Matei minha sede? Não matei minha sede. A água tá com gosto de ferro? Ai, meu Deus, preciso trocar o filtro. Enfim. Aí, a partir do consumo, eu tenho uma série de desdobramentos que vão impactar a forma como eu percebo aquela experiência. Tá? Então, pode ser algo tão trivial quanto tomar água, pode ser algo tão complexo quanto comprar um imóvel. Isso se encaixa em qualquer produto, em qualquer serviço que eu vá desenvolver. E eu sempre, quando eu estou fazendo uma entrevista em profundidade, é sempre legal eu entender em que momento que o cliente começou a considerar adquirir aquele serviço. Em que momento ele começou a buscar ativamente aquele serviço. O que ele considerou para tomar decisão? O que ele ponderou para decidir que ele ia usufruir do serviço A e não o B? Como que foi esse momento de adquirir o serviço? Qual foi a satisfação dele depois de adquirir o serviço? Ele ficou satisfeito? Não ficou satisfeito? Por quê? Perguntar sempre por que é essencial, tá? E aí, um outro framework que é legal também de eu usar para identificar os meus jobs to be done, principalmente quando eu estou pensando em oferecer um novo serviço, é eu comparar qual é a experiência atual desse serviço e qual é a experiência futura que eu quero prover. Então, se eu for pensar, por exemplo, eu quero oferecer uma nova solução de moradia compartilhada para o meu cliente. Ok, eu vou investigar qual que é a experiência atual que ele tem de comprar imóvel no quinto andar, na loft, enfim, em uma imobiliária que seja, e eu vou pensar na qual experiência que eu quero oferecer. Existe sempre uma série de barreiras que são ruins na experiência atual, que vão empurrar o meu cliente a usufruir uma experiência futura, que é o que a gente chama de reação, né, ou push. E existem uma série de atributos interessantes na experiência futura que vão fazer com que o meu cliente ativamente busque essa experiência futura. É legal eu pensar em, o que eu estou oferecendo de proposta de valor? Pô, a minha experiência futura é mais barata, então isso vai influenciar aqui na ação do cliente. A minha experiência futura, ela não tem que assinar contrato. E aqui é algo da experiência atual que é muito ruim, muito chato, que o meu cliente não vai curtir. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de reação. Ao mesmo tempo, a minha experiência atual é conveniente. Então, tem uma série de âncoras que fazem o meu cliente ficar inerte naquela experiência atual. É importante eu mapear isso também, para eu saber como trabalhar na hora de prover uma experiência futura, né?
E tem uma série de incertezas sobre a experiência futura. Pô, será que eu vou querer morar com alguém que vai acabar gerando uma ansiedade no meu cliente, que vai jogar ele para a experiência atual? Então, eu mapear esses pontos do meu serviço novo, do meu produto novo, é interessante para eu saber como posicionar esse meu produto, como oferecer para o meu cliente, como garantir que ele tenha que esse produto, que essa experiência nova que eu estou oferecendo, essa startup, tenha apelo para o meu cliente com base em todas as formas como ele resolve o job to be done dele atualmente, tá? Beleza? Tá aí, tudo bem? Show? Show. Como que eu escrevo job to be done, cara? Gente, não tem um formato certo para escrever job to be done, tá? Em geral, a gente usa esse framework, que é o Job Story Framework, que sempre levanta a situação, a motivação do cliente e o objetivo que ele tem. Quando eu uso essa estrutura, eu garanto que o meu job to be done tá amarradinho. Então, vou dar um exemplo. Quando o meu cliente decide se mudar, o meu cliente quer encontrar um imóvel que seja coerente com as necessidades da família dele, para que todo mundo consiga morar confortavelmente nesse imóvel, por exemplo, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Quando a gente fez um levantamento de job to be done de frequentador de bares e baladas, a gente identificou que um dos motivos pelo qual a pessoa frequenta bar e balada é porque ela quer socializar e conhecer pessoas novas, né? E aí, por que eu busco isso? Porque eu quero ficar com alguém, eu quero fazer novos amigos, eu quero fazer networking, eu quero manter um contato com os meus amigos, né? Eu quero manter contato com as minhas pessoas queridas, né? Aqui, quando a gente fez esse enquadramento desse job to be done de frequentador de bar e balada, a gente trouxe também algumas frases que a gente coletou em entrevista. E aí teve cliente que falou assim, o foco não é a comida, e sim a experiência. Você se distrai com as pessoas e com a conversa, né? Então, esse tipo de enquadramento aqui não é um enquadramento que segue esse formatinho aqui do Job Story. Mas quando eu vejo... Ai, meu Deus. Quando eu vejo esse enquadramento aqui, eu sei que o meu cliente, eu sei o que está motivando o meu cliente que compra um ingresso para uma festa, que paga uma entrada para um bar, enfim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo A certo. gente tem outro exemplo aqui de Job to be done, que foi um projeto que a gente fez com eletricistas. Também tem uma série de outros Job to be done, que às vezes você nem pensa que um eletricista vai ter esse Job to be done, mas ele tinha, né? Então, ter previsibilidade financeira para manter o estilo de vida. Eu sou um autônomo. É importante que eu tenha previsibilidade financeira, porque o meu trabalho é muito incerto, sabe? E tudo isso vai gerando insights de quais soluções, quais serviços eu posso oferecer para esse cliente. Beleza? Mas eu só fiquei com um pouco de dúvida na questão lá do diagrama, do push, do ambiente externo, não, como é do... Era a Beleza, parte do diagrama. beleza. Esse diagrama aqui, né? Isso. Galera, vamos por partes aqui. A gente tem 2 minutinhos para fechar aqui. Tudo bem se a gente estender até 7h10, fica ruim. Levi, você vai me matar se eu fizer isso? Não, não vamos não. Tá liberado, Marge. Tá bom, então beleza. Qual a sua dúvida, querido? Diga. Não, justamente eu não entendi muito bem como é que funciona Como o é que conceito funciona? dela. Tá, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor... Me dá um exemplo de um serviço, produto qualquer, assim, que você tenha usado hoje, por exemplo. iFood. iFood. Show. Vou comparar aqui, vamos supor que o iFood não existe, né? O iFood, ele é uma solução para que o cliente consiga se alimentar. Isso é um dos N jobs to be done que o iFood endereça hoje. A experiência que eu estou propondo aqui é uma experiência de delivery em que o produto é entregue na casa de quem está comprando. Qual que é a experiência atual? É a pessoa ir para um restaurante e comer a comida lá no restaurante mesmo.
eu tenho essas duas experiências que eu estou comparando. Antes de existir delivery, eu não sabia se o meu cliente ia querer receber a comida em casa, né? Beleza. Uma dificuldade na experiência atual de ter que me deslocar para o restaurante é justamente o deslocamento. Eu vou ter que sair da minha casa e ir para o restaurante. Isso daqui é algo que vai me empurrar para uma solução que não tenha esse deslocamento como problema. Da mesma forma, eu tenho uma outra dificuldade aqui, que é eu ficar na fila. A fila também é uma dor, é um atrito que vai me empurrar para a experiência futura que não tem esse problema da fila. O meu aplicativo, ele é super fácil de usar. O iFood é super fácil, eu consigo mesmo eu não tendo experiência usando o aplicativo, eu consigo entender, eu tenho uma interface intuitiva, e isso vai corroborar para que o meu cliente, esse aqui é um fator que atrai o meu usuário na experiência futura. Então, isso aqui é um motivador que entraria aqui em ação. Mas aí, beleza. Cara, existe uma questão na experiência atual que é que é todo o ambiente do restaurante, que é o fato de que, cara, eu chego lá, tem um ambiente legal, descontraído, tem aquele cheirinho da comida no restaurante, tem toda uma experiência de eu sair de casa, enfim. Isso daqui é algo que vai ancorar o meu cliente na experiência atual. Isso é algo que motiva a inércia dele. Que assim, se a pessoa ela tá querendo sair de casa, encontrar gente nova, vivenciar essa experiência desse restaurante, isso aqui é um fator de inércia que a minha experiência futura não vai endereçar. E tem outra coisa também que, cara, ansiedade. Cara, o meu cliente, ele vai e pede e ele não sabe se vai chegar, que hora que vai chegar. Ou quanto tempo vai demorar pro negócio ficar pronto. Como que vai chegar essa comida que ele pediu. Então, cara, o próprio iFood, ele tem visibilidade desses pontos de ansiedade, ele endereça isso. Então, ele sabe que o cliente ele precisa ver a comida. Então, tem foto. Ele sabe que o cliente precisa ter uma previsibilidade de quando que essa comida vai chegar. Então, tem lá o rastreio, né? Tudo isso foi mapeado pelo iFood. Talvez não usando o diagrama de forças, pode não ter usado, como pode muito bem ter usado também. Mas é importante eu entender como que eu estou disruptando essa experiência, como que eu estou trazendo uma nova experiência e quais são as implicações dessa nova experiência. O que é bom, que vai empurrar o meu cliente para essa experiência nova, e o que é bom na experiência atual, que vai ancorar ele para cá, entendeu? Perfeito, entendi. Show. Valeu, Manchu. Imagina. Beleza. Vamos lá, agora vamos falar de jornada do cliente. Isso aqui é mais rápido. Mais rápido porque eu já falei um pouquinho de jornada indiretamente falando de Job to be done. A jornada do cliente é a compreensão da experiência que o cliente vivencia. Né? O que seria essa jornada falando em termos mais técnicos, conceituais? Ela é uma representação visual da experiência que o meu cliente vivencia para alcançar o seu objetivo no ciclo de vida do produto ou serviço. Né? Eu posso mapear uma jornada de um produto, eu posso mapear uma jornada, por exemplo, de um dia de uma pessoa. Então, vamos supor que eu estou querendo desenvolver uma solução para eletricistas, né? Que foi o exemplo que eu dei naquele outro Job to be done lá. Eu quero desenvolver uma ferramenta nova para eletricistas. Aí eu preciso entender como que funciona um dia de trabalho desse eletricista. E aí eu vou desenhar a jornada dele, que não está diretamente relacionada a nenhum produto, mas é a jornada de trabalho dele, e que aí eu vou identificar em cima dessa jornada uma série de oportunidades de novos produtos e serviços que eu posso oferecer para ele. Tá? Do mesmo modo que eu posso pensar em uma experiência que já existe. Então, eu posso pensar na experiência de usar um amperímetro. Ok. Então, eu quero desenvolver um novo amperímetro
Beleza, mas eu vou mapear como que é a experiência de uso de um amperímetro atualmente. Beleza. Então, eu posso usar essa ferramenta tanto para desenvolver um produto novo, desenvolver um serviço novo, ou para transformar um produto que já existe, um produto, um serviço que já exista, tá? Como que eu mapeio a jornada do meu cliente? E aí, aqui tem uns macetes que são interessantes de eu usar, tá? A jornada do cliente, ela segue algumas macroetapas que são muito semelhantes àquela template de linha do tempo lá que eu mostrei de Job to be done. A essência é a mesma. Porque todo o processo de decisão de aquisição de um serviço acaba passando por aquele momento de consideração, de ponderação, investigação, ponderação que eu falei com vocês, tá? Primeiro, eu preciso definir qual que é a experiência que eu vou mapear e qual que é o cliente que eu vou estudar que eu vou focar nesse estudo. Então, eu quero desenvolver uma solução para fazer a gestão da minha carteira de vacinação, beleza? Então, a experiência que eu vou mapear é a experiência de vacinação. E o cliente que eu vou investigar é a pessoa que vai ser vacinada, por exemplo. Aí, eu vou levantar quais são as macroetapas dessa jornada e pensar num nível mais micro quais são as ações desse cliente dentro dessas macroetapas. Isso daqui, essas 8 macroetapas que eu trouxe aqui, são as macroetapas típicas de qualquer produto e serviço. Primeiro eu identifico uma necessidade, que é quando surge, né? Bate a sede, por exemplo. Depois eu descubro oportunidades, que aí eu começo a pensar em, tem o filtro, tem a geladeira, tem a chuva, posso, sei lá, abrir a janela e botar a língua lá e tomar água da chuva. Sempre tem essa possibilidade, tem doido para tudo, né? Eu tomo a decisão, eu pondero, eu levo em consideração os fatores envolvendo cada oportunidade, tomo a decisão. Aí, eu faço o onboarding, que é, eu vou, por exemplo, eu decidi que eu vou usar o iFood. Aí eu tenho lá que colocar o meu endereço, colocar o meu nome, colocar o meu apartamento, enfim. Aí eu utilizo o produto ou serviço, que eu escolho lá qual a comida que eu quero, eu faço lá a seleção de quantidades, eu coloco o meu cartão, dou ok. Aí, às vezes, o meu produto não tá chegando. Eu vou lá e chamo o chat, né? Então, essa etapa de solicitar atendimento, ela existe, mas ela é opcional. Aí, beleza. Aí, acabou minha experiência com o iFood, eu não quero mais iFood, desinstalo o iFood no meu aplicativo, quando eu encerro o relacionamento com esse meu serviço. Né? Então, assim, o serviço aqui, ele pode ser cíclico aqui nesse primeiro momento, mas tem um momento que eu encerro e tem um momento que eu indico também, que é a promoção do serviço, né? Então, gostei muito, vou indicar pro meu coleguinha para ele baixar também, né? Ou então, nossa, o Melius, que é uma solução de cashback que eu tenho, ele me dá R$30 se eu indicar o Melius para outras pessoas. Então, eu sou incentivado pelo serviço a indicar para conhecidos. Em geral, essas macroetapas aqui, elas são clássicas. E aí, as ações do cliente descer um nível a mais dessa macroetapa. Então, por exemplo, se eu estou falando da experiência de tomar água, as ações do cliente aqui seriam, eu senti sede. Aí eu comecei a pensar em quais são as opções para eu tomar água. Beleza. Aí eu abri a geladeira e vi que não tinha água na geladeira. Depois que eu mapeei todas essas ações, fiz esse mapeamento inicial, eu começo a aplicar as técnicas de imersão, que foi aquelas técnicas que eu falei lá no começo. Que é quando eu passo essa jornada com o cliente de fato e vejo se tem alguma coisa que eu deixei de mapear, eu vejo se tem alguma coisa, eu vejo quais são as dores referentes a cada etapa dessa jornada, quais são as motivações de cada etapa dessa jornada, quais são os jobs to be done de cada etapa dessa jornada. Aí tem um outro momento que é pensar no serviço que eu vou desenhar. Então, o meu cliente, ele tem ele tem a jornada dele, que é o que vai orientar esse serviço, mas se eu estou pensando em propor uma solução para isso, em oferecer um novo produto, oferecer um novo serviço, existe uma série de interações que eu vou fazer com esse meu cliente que
que eu tô chamando aqui de ações do elenco, que são as ações do elenco do meu produto, do meu serviço, dos colaboradores da minha empresa que vão entrar em contato com esse cliente. Né? E aí, essas ações, elas podem ser visíveis ou não para o meu cliente. Eu vou dar um exemplinho daqui a pouco. E aí, esse processo de construção de jornada aqui, ele vai sendo iterativo. Eu vou fazendo isso múltiplas vezes, né? Então, eu vou falando com o cliente, eu vou refinando, eu vou pensando em novos serviços que eu posso plugar aqui e vou inserindo novos momentos de interação com esse meu cliente. E isso é uma ferramenta viva, que eu consigo fazer a gestão do meu produto de uma maneira bastante assertiva e ponta a ponta, tá? Pensando no detalhe dessa jornada, as macroetapas, elas são, isso daqui não está escrito em pedra, né? Essas etapas que eu trouxe aqui para vocês são as de um ciclo de vida típico, mas eu posso ter macroetapas adicionais, a depender do serviço que eu estou oferecendo. Então, por exemplo, se eu estou falando de um serviço bancário, eu tenho uma macroetapa de, sei lá, assinatura de contrato para financiamento, por exemplo. Né? Então, isso daqui eu posso ajustar com base no serviço que eu estou provendo. As ações do cliente é o passo a passo, o que o cliente faz a cada momento, a cada macroetapa. Então, por exemplo, sentiu sede, decidiu comprar um imóvel, decidiu comprar um imóvel, começou a investigar em portais de imóveis, novos imóveis. As dores do cliente, eu sempre gosto de mapear as dores do cliente junto com embaixo de cada ação. Então, por exemplo, meu cliente ele está investigando portais imobiliários. Aí ele ele entra no portal, ele não vê a foto, ele fica inseguro porque ele não sabe quais as condições daquele imóvel. Isso é uma dor. Isso é uma oportunidade que eu tenho de endereçar na hora de prover um serviço novo para esse cliente. Da mesma maneira, eu faço esse mesmo processo pensando no serviço que eu quero oferecer. Né? Então, beleza, o meu cliente, ele vai, sei lá, ligar para a Polishop para comprar um George Foreman Grill, por exemplo. Aí eu sou a Polishop. Aí eu vou lá, eu atendo ele. Então, cliente liga para a Polishop. A ação do elenco seria: Polishop atende o cliente. Polishop oferece as vantagens de comprar um George Foreman Grill. Aí uma dor da Polishop, por exemplo, seria se o meu atendente lá não soubesse se a voltagem do George Foreman Grill é 127 ou 220. O cliente vai lá, pergunta isso, o atendente não sabe. Isso aqui é uma oportunidade que eu tenho. Ao mesmo tempo, beleza, o meu cliente foi lá, deu as informações para mim no telefone, e aí eu fui lá e coloquei essas informações no sistema. Isso aqui é uma experiência que o meu cliente não está vendo, que é o que eu chamo de ação de backstage, que está muito relacionada a sistemas também, né? Então, tudo que eu faço que o meu cliente não está vendo, entra aqui em ação de backstage e sistema. E aí eu tenho essas duas linhas, né? Eu tenho a linha de interação e a linha de visibilidade. A linha de interação são todos os pontos de contato que o meu cliente tem com o meu elenco, que é a parte da experiência que é visível. E aí, a linha de visibilidade é o limite das atividades do meu serviço que o meu cliente não consegue enxergar, que é o momento em que eu chego em experiência invisível. Eu preciso saber tudo o que está envolvendo, tudo que é visível e tudo que não é visível para esse meu cliente, porque aí sim eu consigo ter o controle sobre a experiência que eu estou provendo para ele. Certo? Alguns exemplos, tá? Cara, esses dois exemplos aqui, esse exemplo aqui foi um blueprint que a gente fez quando a gente estava transformando a experiência de um restaurante. Aí a gente tinha as etapas, a gente trouxe também o mapa de emoções, né? Que foi uma nova raia que a gente inseriu, que era o quão feliz o cliente estava em cada uma dessas etapas, as ações dele, as dores. Aí olha a linha de interação aqui. As ações do staff, a linha de visibilidade, o backstage, tudo que envolvia, né, canais, enfim. Então, essas raias também, elas não são escritas em pedra. Eu posso incluir novas raias com base na minha necessidade, no contexto do meu projeto. Né? Aqui, quando a gente fez essa transformação de jornada de consumidor de balada, a gente incluiu os jobs to be done aqui também. Então, assim, quando eu pergunto job to be done ou jornada, qual dos dois eu devo usar, eles são
são métodos muito complementares, eles funcionam muito bem em conjunto. Em geral, a gente utiliza os dois de uma maneira simultânea. Né? Então, cara, do mesmo jeito que eu uso uma entrevista em profundidade para mapear uma jornada, eu posso usar também para levantar job to be done. E aí eu posso enquadrar essas duas coisas num mesmo produto, numa mesma jornada. Eu posso fazer detalhamentos desses jobs to be done de uma maneira apartada, dependendo do que eu achar que é melhor para o meu desafio, para o meu contexto, tá bom? Eu trouxe aqui algumas referências para mapeamento de experiência, de design de serviço, que são as bíblias que a gente utiliza. Tem esse site de Job to be Done, que ele é bem rico também. Eu vou compartilhar esses materiais com vocês. E, para encerrar, Levi, não me mata, que eu atrasei 15 minutos nessa bagaça, mas foi com amor. Por favor, gente, deixem os nossos feedback pra gente, porque é muito importante, tá? Então, tem esse QR Code, acho que o Levi vai mandar também o link no chat para vocês. Beleza? Show, show. Major, obrigado aí pela aula, viu? Aprendi muita coisa aqui hoje. Imagina, olha, peço desculpas pelo atrasinho, que às vezes eu me empolgo, né? Acontece. Eu deixo aqui o canal aberto, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, e eu vou passar esse material aqui para o Levi, para ele compartilhar com vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Já vou liberar se vocês quiserem sair, fiquem à vontade, assim, mas alguém tem alguma dúvida? Quer voltar em algum ponto, explorar alguma coisa mais? Agora estamos disponíveis aqui. Agora é a hora aí, pessoal. Quem quiser tirar dúvida aí, aproveita. Fique à vontade aí, abre o microfone, mandar mensagem. Por enquanto, sem dúvida, Major. Mas, assim, qualquer coisa podendo entrar em contato depois, pode, né? Podem, à vontade. Perfeito. Aproveita que a hora dela é cara, hein? Bom, agradecer então a Marjorie que veio aqui estar falando com a gente hoje. Muito obrigado. Acho que todo mundo aqui aprendeu bastante sobre jornada do usuário e Job to be Done. Agradecer aí o pessoal que participou aqui também, que conseguiu ficar até um pouquinho mais tarde. A gente vai estar disponibilizando a gravação aí também para quem precisar depois no nosso Classroom. E é isso então, pessoal. Muito obrigado aí por tudo aí, quem estava aqui hoje. E a gente se vê de novo na quarta-feira, no mesmo horário, às 6 horas da tarde. Falar um pouco sobre modelo de negócios. Obrigado, queridos. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.